Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver juntos um problema de geometria plana. Vamos ao enunciado do problema. Ele diz o seguinte: sabendo que AE é um diâmetro, então ele está dizendo que AE é um diâmetro desta circunferência, ok? AE é o diâmetro, o segmento AB, ele diz que tem medida igual a 6, AB ele vale 6, o segmento AC vale 10, e AE, que é o diâmetro que ele mencionou, o tamanho AE, ele diz que é igual a 30. Aí, sabendo isso, ele pede que você calcule a medida do segmento AD. Eu vou chamar isso de X. Então, o problema consiste em calcular a medida do segmento AD, que eu decidi chamar de X aqui. E aí a gente sabe que AE é um dos diâmetros desta circunferência. O lado AB do triângulo é 6, o lado AC é 10, e a medida do diâmetro ele diz que é igual a 30, tá? Então, sabendo isso, ele quer que você calcule a medida do segmento AD, que na figura está sendo representada agora por X, ok? Um problema como esse, tá certo? A grande questão é você saber como começar um problema desse, certo? É saber que parte da geometria ou que assunto de geometria você vai utilizar aqui, tá ok? Agora, existem problemas de geometria plana, falando isso para quem já estudou geometria plana ou geometria espacial ou qualquer tipo de geometria, né? Mas em particular geometria plana, que existem problemas, né, que a grande sacada é você fazer, digamos, um traçado, que muita gente diz que é traçar uma reta mágica, chama de reta mágica, tá certo? Resumindo, o truque do problema, né? Aí nesse caso aqui em particular, nessa questão ou nesse problema, o truque é você ligar o ponto C ao ponto E, ok? Então o truque nesse problema é você ligar o ponto C ao ponto E. Eu vou deixar isso tracejado para indicar que isso foi feito depois, tá certo? Isso não faz parte do desenho ou da figura original do problema. Então observe aqui que ao ligar o ponto C com o ponto E, eu obtive aqui na figura um novo triângulo, que é o triângulo ACE. E veja que esse triângulo ACE, ele é um triângulo inscrito à circunferência, e um dos lados desse triângulo é exatamente um diâmetro da circunferência. Ora, quando a gente tem um triângulo inscrito numa circunferência, cujo um dos lados é o diâmetro da circunferência, melhor dizendo, a gente sabe que esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, esse triângulo ACE, ele vai ser um triângulo retângulo exatamente no vértice C. Por quê? Porque se você olhar esse ângulo C, esse ângulo de vértice C, ele é inscrito de um arco que vale 180 graus, ó, porque AE é o diâmetro. Ora, se esse arco aqui ele vale 180 graus e o ângulo inscrito é a metade do arco, então esse ângulo inscrito aqui ele vai ser de 90 graus. Tá claro? Então, todo triângulo que está inscrito em uma circunferência, em que um de seus lados é um diâmetro da circunferência, ele é um triângulo retângulo, tá ok? Então, observe que eu obtive um novo triângulo retângulo, porque já existe um aqui na figura,
Então isso sugere o quê? Que o triângulo ABD, né, e o triângulo ACE, isso faz com que eles tenham, né, um ângulo em comum, por enquanto, certo? Que é esse ângulo de 90 graus. Você observa que no triângulo ADB, né, ele tem um ângulo interno de 90 graus e o triângulo ACE também tem um ângulo interno de 90 graus. Só que se você analisar bem a figura, você vai perceber que eles vão ter um outro ângulo em comum, ok? Observe aqui o ângulo B no triângulo ABD. O ângulo B, ele é inscrito do arco AC, ok? O ângulo B do triângulo ABD, ele é um ângulo inscrito do arco AC. E se você olhar para o triângulo ACE agora, você vai perceber que esse ângulo aqui de vértice E, ele também é inscrito do arco AC. Ora, temos aqui dois ângulos inscritos de um mesmo arco. Ora, dois ângulos inscritos de um mesmo arco, eles são iguais, porque o ângulo inscrito ele vale metade do arco que o compreende. Como é o mesmo arco, na hora que eu dividir o arco por 2, para calcular o ângulo inscrito, eles vão ter a mesma medida, tá certo? Então não esqueçam, ângulos inscritos de um mesmo arco, eles têm a mesma medida. Então eu vou representar o ângulo do vértice B aqui por 2 tracinhos e o ângulo do vértice E por 2 tracinhos também, já que eles são iguais. Então agora ficou claro que eu tenho que usar para resolver esse problema. Eu tenho que utilizar o quê? Semelhança entre triângulos, ok? Você observa aí que o triângulo, o triângulo ADB, ou ABD, como queiram, certo? O triângulo ADB, esse triângulo retângulozinho aqui, ele tem um ângulo de 90 graus e 2 tracinhos, ó. E quando eu olho para o triângulo ACE, ele também tem um ângulo de 90 graus e 2 tracinhos. Ora, se eles têm dois ângulos em comum, consequentemente terá o terceiro, porque o terceiro é o que falta, né, para completar os 180 graus da soma dos 3 ângulos internos de um triângulo. Então basta ter um par de ângulos em comum, que a gente já pode dizer que os triângulos são o que? Semelhantes. Se dois triângulos têm os ângulos iguais, têm os mesmos ângulos, né, melhor dizendo, então eles são triângulos semelhantes, tá ok? E aí basta provar que tem um par de ângulos em comum, porque aí, consequentemente, como a soma tem que dar 180, o terceiro ângulo será comum também aos dois triângulos, tá claro? Então observe que o triângulo ADB, ele é semelhante, eu vou escrever assim, é semelhante ao triângulo, eu peguei o ADB, né? Vamos pegar na mesma ordem ali, vai ser o ACE, ok? Então o triângulo ADB, ele é semelhante ao triângulo ACE. E aí a gente sabe que quando dois triângulos são semelhantes, seus lados homólogos ou seus elementos lineares homólogos são proporcionais, não é isso? Então vamos ver os lados do menor e lá no maior ver quais são os lados homólogos. Então, por exemplo, se você pega o lado X do menor, o lado X do triângulo menor, ele é o lado que tem um ângulo de 90 graus e nenhum tracinho aqui, ó. Eu deixei exatamente com essa característica, um ângulo de 90 graus e nenhum tracinho. Se você olhar no triângulo ACE, qual é o lado que tem um ângulo de 90 graus e nenhum tracinho? É o lado de medida 10. Então isso quer dizer que o X vai ser proporcional a 10. Assim como, agora só sobrou o lado de medida 6, né? O lado de medida 6 é a hipotenusa desse triângulo menor.
ele é um triângulo retângulo, ó, e o lado oposto oposto a 90 graus é exatamente o de medida 6, que é a hipotenusa. Então a hipotenusa do menor, ela vai estar para a hipotenusa do maior. Se você olhar para o triângulo ACE, a hipotenusa é o diâmetro que ele disse que mede 30. Então o 6 vai estar para 30. Então, fazendo as simplificações aqui, por exemplo, os denominadores aqui podem ser divididos por 10, né? E aí você ficaria com x sobre 1 igual a 6 dividido por 3, né? E aí x dividido por 1 dá igual a x, e 6 dividido por 3 dá igual a 2. E aí, portanto, o valor de x lá na figura é igual a 2, ok? Então, acabamos de resolver um problema de geometria plana, né, que trata do assunto semelhança de triângulos. Ok, pessoal? Então, se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.